Preciso mais. Já era. Bom, vamos lá então. Gente, a gente está como a gente comentou, né? A gente está nessa série falando sobre desafios, conquistas e fracassos. E hoje a gente vai falar sobre escolha seus aliados. Como eu gosto sempre de começar, o que a gente viu semana passada, né? Domingo passado, o que o Cláudio pregou? Esse foi o último slide que ele usou como conclusão da pregação dele. Prepare-se para as lutas. Como que a gente se prepara para a luta? Com os seus ouvidos atentos às boas novas de Jesus e seu reino, com a sua mente preparada para discernir a realidade a partir do reino de Jesus. Jamais entre em uma batalha sem ter certeza que Deus irá contigo nela. Arrependa-se. Abandone a idolatria da incredulidade e coloque toda a sua fé nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Esse foi o último slide. E eu vou retomar daqui. Aonde? Jamais entre em uma batalha sem ter certeza que Deus irá contigo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre lutas, incredulidade e aliados nessa luta. Vamos para o texto? A gente vai ler aqui Êxodo capítulo 17, dos versículos 8 em diante. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele para que ele nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Bem, vamos lá. A gente lê o texto, agora a gente precisa entender o que está acontecendo para a amalequita chegar, Josué guerrear, o pau quebrar, a gente precisa entender o que está acontecendo antes disso. Vamos lá. Primeira coisa, onde está acontecendo isso? O deserto de Refidim é mais ou menos como essa imagem. Não é esse deserto que a gente tem na mente lá do Aladim, cheio de duna, aquela areinha branquinha, coisa ali. Não, isso aí é mais ou menos o deserto de Refidim. Muita pedra, muito chão, não tem nada de arenoso nele, né? A galera da geografia pode me ajudar melhor aí, mas com muito acidente geográfico, né? Essas montanhas, enfim, mais ou menos é isso que estamos vendo no local. Beleza. Só que, para chegar aos amalequitas, muita coisa aconteceu antes, e é isso que a gente vai relembrar um pouco aqui agora. Moisés tirou o povo do Egito, até aí tudo bem, atravessamos o mar, e aí o que acontece? Lá no capítulo 15, a gente está no capítulo 17, capítulo 15, do versículo 22 a 28, o povo chega para Moisés e fala assim: Moisés, a gente está morrendo de sede, pelo amor de Deus, que horrível que está aqui. Aí eles encontram um mar chamado Mara, né? E lá são as águas amargas. As águas eram amargas. Josué pega e fala assim: Deus, e agora? A galera precisa tomar água, não tem água, o que a gente faz? Josué joga um graveto na água, a água fica doce. O povo toma a água e fica tudo bem. Beleza. Caminhando, eles estão muito cansados e eles falam: Josué, e agora? Onde a gente vai descansar? Eles vão até Elim. Lá eles encontram 12 fontes de água e 70 palmeiras para descansar. Detalhe, 12 fontes de água e 70 palmeiras num deserto parecido com esse. Um milagre, obviamente, de Deus. Caminhando, o povo está muito bravo. O Arão desce e fala com o povo vê uma nuvem e a glória de Deus sendo manifestada através de Arão.
Beleza. Isso no capítulo 16. Caminhando, o povo fala assim para Moisés, fala assim, Moisés, por que Deus tirou a gente do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá, a gente tá morrendo de fome, eu tô cansado dessa vida. Moisés fala assim, tá, calma. Deus manda codornas, né, do céu para eles comerem e maná à noite. Detalhe, o maná era um milagre. Até hoje ninguém sabe explicar o que era o maná. Literalmente, era um floco que caía de madrugada como o orvalho, e ali ele ficava, e aí o pessoal podia usar ele tanto para cozinhar, para comer normal, ou para fazer pão e bolo, e ele parecia como mel. Alguém já viu isso em algum lugar? Só para saber, porque se souberem, me passa a receita que eu quero. Beleza, isso no capítulo 16. E até que então, a gente chega no capítulo 17. E acontece uma coisa muito importante para a gente chegar nos amalequitas. O povo novamente fala assim, Moisés, e agora? Por que a gente está aqui? Eu não aguento mais essa vida. Deus não está com a gente. E aí fala assim, a gente está morrendo de sede. Moisés, olha para Deus fala para Moisés ir para uma fenda da rocha, encostar com a vara sobre a rocha, e aí dali saiu água. Esse é o contexto que a gente está trazendo até a guerra dos amalequitas. Beleza. Só que uma coisa interessante que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando a gente escuta essa história, às vezes, de alguém contando, ou quando a gente está na sala das crianças e fala assim, nossa, Moisés encostou na água e saiu, encostou na rocha e saiu água, na minha cabeça, sinceramente, na minha cabeça, sempre, quem já foi para a cabeça da anta? Na Serra da Cabeça da Anta? Quem já tomou água lá da cabeça da anta? É pecado. Não, mentira, não é pecado. Mas, na minha cabeça era aquilo, sabe aquele fiozinho de água e colocava o copinho? Gente, não foi isso. Foram toneladas e toneladas de água saindo daquela fenda, daquela rocha. Felipe, como assim? Esse aí é um cara que está no lugar hoje em Refidim. Se você olhar ao lado, mais ou menos, é aquilo que eu mostrei, aquele deserto que eu mostrei. Porém, esse muro aí, ó, hoje aí é um mosteiro. E ele cerca todo o monte da onde provavelmente Moisés teria colocado a vara e saído a água. E o que é muito interessante é que só nesse lugar existe vida. Só nesse lugar existe árvore, só nesse lugar existe vegetação. E a ciência explica como isso. Muita água invadiu esse lugar. Só que eu poderia ficar e a gente teria uma pregação muito bonita disso. Mas não é isso que eu vou falar. Sabe por quê? Porque a gente tem que continuar com o texto. Versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Por que eles vieram atacar? Gente, estava lá os amalequitas no canto deles, bem tranquilos. De repente eles olham para o lado e falam, água? Quero. Vamos pegar. E aí eles foram atrás dos israelitas para pegar essa nascente de água. Só que sabe o que é interessante? Que isso foi o versículo 8. O versículo 7, que é um antes desse, me surpreende muito. O versículo 7 é assim. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Quem está falando aqui é Moisés. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Eu coloquei essa cara realmente porque eu imagino que é a cara de Deus olhando e falando assim, não é possível que eles estão falando que eu não estou entre eles. Não é possível isso. Eu acho que eles estão de brincadeira. Sabe por que eles estão de brincadeira? Opa. O povo não acreditava que Deus estava à frente das batalhas. Sabe por que eles não acreditavam? Porque Deus já tinha se mostrado nas águas amargas. E eles falaram assim, o que beberemos
perguntavam o tempo todo para Moisés, no versículo 20. Eles não acreditaram que Elim era um manancial dado por Deus, porque eles falaram assim: nossa, que espanto! Eles não acreditaram que aquela nuvem de glória era a manifestação do próprio Deus. No capítulo 16, eles falaram assim, versículo 3: se ao menos o Senhor estivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós estávamos em volta de panela cheia de carne e comíamos à vontade. E no versículo 11, Deus dá a resposta para eles. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando ele fala para Arão ir lá falar que as codornizes irão cair e o maná ia cair. Eles olharam tudo isso e mesmo assim eles não acreditavam que Deus estava à frente. Eles ainda assim questionaram no versículo 7. Porque eles ainda assim questionaram: será que o Senhor está entre nós? Gente, Deus tirou eles do Egito. Eles passaram no meio do mar. Aconteceu várias e várias e várias coisas, como eu mostrei aqui, e eles ainda estão assim: será que Deus está com a gente? Mas vamos seguir. Os amalequitas chegaram. Quem são os israelitas? Quem são os amalequitas? Gente, os amalequitas eram um povo descendente de Saul. Eles eram nômades no deserto. Ou seja, eles tinham habilidades já dentro do deserto. Eles já tinham essa experiência de atacar outros povos. Eles já tinham essa experiência de tomar as coisas. Eles já tinham essas experiências. E eles já tinham até um poder bélico no sentido, mesmo que seja muito arcaico ali, com lanças, pedaços de ferro, restos de coisas, eles tinham. E os israelitas? A gente está falando de um povo que era escravo. A gente estava falando de um povo que era lavrador no Egito. Qual era a chance de uma galera que era agricultor batalhar com um exército? O povo estava diante de uma batalha que eles não venceriam. Definitivamente eles não venceriam. Eles olharam para aquilo e falaram assim: agora a gente vai morrer. Se Deus salvou a gente até aqui, agora com certeza a gente morre. Beleza, Moisés, até aqui foi tudo bem, a gente conseguiu ver a manifestação da glória de Deus, mas agora realmente a gente vai morrer. Gente, nós muitas vezes nos deparamos com batalhas impossíveis. E a gente nem precisa ter manifestação de toda essa glória de Deus nas nossas vidas. A gente acaba tendo batalhas impossíveis. Essa frase é de João Calvino. Quando Deus nos chama para grandes desafios, Ele não nos promete facilidade, mas a sua presença constante. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser tranquilo. Às vezes a gente enfrenta batalhas maiores do que nós. Deus não nos poupa de doenças. Deus não nos poupa de desafios financeiros. Deus não nos poupa de conflitos e relacionamentos. Deus não nos poupa de perdas, de lutos, de intrigas, de fofocas. Deus não nos poupa até do nosso desafio em relação à nossa fé. Deus não nos poupa. E essas dores que Deus não nos poupa, às vezes podem ser batalhas maiores do que nós mesmos. Nossa, Felipe, agora acabou a mensagem. Então, se Deus não poupa a gente, o que a gente vai fazer? Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Aqui o jogo começa a virar. Moisés sabia que eles não poderiam vencer aquela batalha. Ele vira para Josué e fala assim: Josué, lascou. Agora lascou. Não tem como a gente ganhar. Já era. Faz o seguinte, reúne alguns homens aí, que você vê que pode dar bom. Eu pego aqui
Arão e Ur, e a gente vai para a colina. Por que ele sobe na colina? Na colina ele consegue ter uma visão estratégica da batalha. E ele consegue ver tudo o que está acontecendo ali embaixo. E o que ele vai fazer? Ele vai interceder pelo povo. Por mais que o povo estava incrédulo, por mais que o povo tinha certeza que eles iam morrer naquele lugar, e não tinham chance de vencer a batalha, Deus havia se manifestado através de 3 pessoas. Deus levanta 3 homens, Moisés, Arão e Ur, para subir a colina em favor do povo. Deus levanta pessoas para que o seu nome seja proclamado. Deus levanta Moisés, Deus levanta Ur e Deus levanta Arão, pois aquela batalha não era sobre Israel, aquela batalha não era sobre Josué, aquela batalha não era sobre Moisés. Aquela batalha era sobre a manifestação da glória de Deus sobre o povo. Aquela batalha não era sobre as pessoas que estavam guerreando. Agora presta atenção. Se Deus não nos poupa da doença, se Deus não nos poupa do luto, se Deus não nos poupa dos desafios financeiros, entenda, essas coisas não são para isso. Essas coisas são para você entender a manifestação da glória e do poder de Deus na sua vida. Tem uma frase que o pastor Albert, inclusive, que estava na primeira vez que eu preguei, que ele fala que eu levo para a minha vida. Ele fala assim: entenda o que Deus está fazendo ao redor de você. Os nossos desafios não são sobre nós. Tudo que acontece nas nossas vidas não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu vou fazer. É para que o nome de Deus seja proclamado através das nossas vidas. Versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um em cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Deus levanta pessoas em favor do seu povo. Vou contar uma história. Eu acho que ela é fictícia. Quando eu estava conversando com a Mayara, ela falou que essa história está em algum livro. Mas para mim ainda ela é fictícia. Enfim. Tinha um pastor. E ele, um dia, em sonho, ele sonhou que ele se encontrou com Deus. Ele chegou para Deus e falou assim: Deus, e aí? Você viu uma igreja lá? Bombando. 1000 membros, telão de LED, 5 grupos de 3 é pouco, né? 5 grupos de louvor, um monte de gente, da hora. Ministério infantil bombando, o som de última geração. Deus, queria fazer uma pergunta para você. No meio de toda a galera, quem é a pessoa mais importante da igreja? Deus olhou para ele, sorriu, falou assim: quem que é a pessoa mais importante da igreja? Aí Deus respondeu assim, falou assim: sabe aquela senhorinha que entra todo culto, senta lá no último banco, quase que não conversa com ninguém, porque fala muito baixinho, já sai logo que acaba o culto? O pastor olhou para ele e falou assim: a senhorinha falando de tal? Deus, ela. Ela é a mais importante? Ela é a mais importante. Falei assim: mas ela nem, quase não falo com ela. Deus olhou para ela e falou assim: é por causa da oração dela que a sua vida está de pé.
Os nossos aliados não guerreiam com espadas. Os nossos aliados não guerreiam com lança. A verdade, gente, é que nós não fomos feitos para entrar em lutas sozinhos. O primeiro versículo que eu decorei em hebraico, lá no seminário, foi Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim het eretz. E no princípio, Deus fez os céus e a terra. Rechamai, esqueci do céu. Sabe por que é interessante esse versículo? Porque ele não fala Bereshit bara Adonai ou Bereshit bara Yeshua. Sabe por que ele fala Elohim? Porque Elohim é Deus no plural. Ali ele está falando da Trindade. E no princípio, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito criaram a terra. E lá quando a gente vai lá para o versículo 26, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos no plural, na primeira pessoa do plural, a nossa na primeira pessoa do plural. E aí os judeus que não são messiânicos piram a mente, né? Como que um Deus que é um está falando no plural? Felipe, o que tem isso a ver? Porque um Deus plural cria uma unidade, a sua imagem e a sua semelhança no plural. Não existe como ele criar a imagem e semelhança no singular. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe por quê? Porque quando Jesus está lá no Novo Testamento, ele fala assim: Pai, na oração, nosso, perdoa os nossos pecados. Gente, nós somos um corpo. Se eu pego meu pé aqui agora e corto meu pé e meu pé cai, o que é meu pé fora do corpo? Cadáver. E o que é o meu corpo sem um pé? Continua sendo um corpo deficiente. Nós somos um corpo. Aquele que está fora do corpo precisa ser restaurado para o corpo. Nós somos unidade. Se aquele que está fora não entendeu, ele tem que estar dentro para entender. As nossas batalhas, Deus intervém com graça e redenção. Moisés estava entendendo que a batalha não era sobre ele, não era sobre o povo, mas era sobre a unidade do povo israelita com a graça de Deus. Moisés, em cima do monte. Arão de um lado, Hur de outro. E ele de braços abertos. Intercedendo pelo povo. Intercedendo pela vida do povo. Alguém uma vez, de braços abertos, lutou contra a morte. Se eu não me engano. Jesus Cristo na cruz, de braços abertos, lutou contra a morte. E o que é a morte? A morte é o eu. A morte é a individualização. Sabe por quê? Porque em Mateus 26, capítulo 26, versículo 39, lá no Getsêmani, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que Jesus estava pedindo para afastar dele? A dor? Com certeza ele ia sofrer muito. Provavelmente a dor, mas eu acredito que não. Eu acredito que não era a dor que ele estava pedindo para afastar dele. Sabe, a única coisa que pode, entre aspas aqui, quebrar a Trindade, o pecado. Eu acredito que nessa hora Jesus estava falando assim para Deus e falando assim: Deus,
Se for possível, afasta de mim essa separação de ti. Deus, a agonia de Jesus foi saber que ele teria que passar por um momento sendo eu e não sendo nós. Jesus aceita passar por um período apenas sendo eu para que nós possamos ter o direito, para nos devolver o direito de nós aqui sermos nós com Cristo. Jesus estava trocando o lugar comigo e com você, para que nós tivéssemos esse acesso ao Pai. Jesus rasga o conceito do eu e da separação, para que nós tenhamos acesso ao Pai. Agora somos um. Em Cristo somos nós. E é interessante isso. O Douglas Gonçalves tem uma ilustração que é muito interessante. Douglas Gonçalves é um pastor do Jesuscope e ele fala assim: vocês já pararam para perceber que o único rosto que eu, Felipe, não enxergo é o meu? Se eu tiver com a minha barba suja aqui, eu vou precisar de vocês para falar que minha barba está suja. Eu preciso do meu próximo para dizer coisas ao meu respeito. Eu preciso do meu próximo para a gente continuar crescendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 ao 21. Fui crucificado com Cristo. Sim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. As nossas batalhas, Deus intervém com graça e com redenção. Moisés estava de braços abertos para livrar o povo de Israel da morte. Cristo de braços abertos para nos livrar da morte. Nós precisamos ter aliados que nos sustentem em oração, que nos sustentem em amor. Nós precisamos entender, para que nós sejamos aliados, para que sustentamos a igreja em oração, para que a gente sustente nossos irmãos, para que a gente sustente o conselho, para que a gente sustente o pastor em oração. Igreja, nós precisamos entender que somos aliados e precisamos ser aliados. Creia, porque Israel não creu. Por mais que seja a batalha, Deus sempre foi contigo e Ele vai continuar sendo. Eu queria agora, já partindo para a conclusão, que vocês meditassem um pouco sobre o que foi dito agora. Quantas vezes a gente olha para uma batalha e a gente fala assim: eu acho que realmente isso aí é grande demais para mim. Agora me atropelou. O povo de Israel, mesmo vendo 6 manifestações claras da glória de Deus, falou isso. Fica calmo. Deus é contigo. Fica calmo. Moisés está subindo no monte para interceder por você. Que a gente possa ser Moisés na vida dos nossos amigos. Que a gente possa ver coisas extraordinárias acontecendo nos nossos meios. Que os nossos olhos possam ver coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio.